Bora lá então resolver a questão de número 154 do Enem de 2021, que diz o seguinte: a demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um de seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade de formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então aqui nós temos algumas projeções, né, em relação ao ano de 1990, 2000 e 2010, o número de médicos e logo à direita o número aí relacionado em milhares da população brasileira. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. O número com duas casas da parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 será D. Então é como se a gente fosse construir uma outra tabelinha, né? Uma outra tabelinha não, né? Uma continuação dessa tabelinha para o ano de 2020. E aí nós vamos encontrar aqui dois valores para nós preenchermos. Um em relação ao número de médicos e um em relação à população brasileira. Se a gente observar aqui, pessoal, né? De 219 mil médicos para 292, se a gente acrescentar aqui uma unidade em cada um, vai ficar 220 e aqui 293. De 220 para chegar em 293, vão aumentar 73. Então aqui ó, aumentou 73. De 292 para 365, se a gente acrescentar aqui 8 em cada um, vai ficar 300 e aqui vai ficar 373, né? Só para facilitar a compreensão. Então também vai ter aumentado 73. Consequentemente, aqui em milhar vai aumentar 73, né? Então vai ser 365 mil mais 73. Que somando tudo isso, nós vamos ter aqui ó, 8 aqui 13, 1 e aqui 4. Então, 438 mil. Então, em relação aos médicos, aqui a projeção, 438 mil. E em relação ao número da população brasileira, de 147 mil para 170, está aumentando quanto? Se a gente somar aqui 3 unidades em cada um, vai ficar 150 e 173. Então, vai aumentar 23. Isso em milhar, tá, gente? E do 170 para o 191, se a gente somar aqui, vai dar 21. Não está constante, né? Então a gente vai ter que tirar a média, como ele está falando ali, que vai ser a média dos anteriores, certo? Então 23 mais 21, para eu tirar a média, é só eu somar e dividir por 2, porque são dois valores. Então se eu tirar a média aqui, né, desse valor, a gente vai ter 23 mais 21 dividido por 2. 23 mais 21, a gente vai ter 44, dividido por 2, a gente vai ter 22. Então, aqui significa que vai aumentar 22. Então, vai ser 191 mil mais 22 mil. E aí, nós vamos ter aqui 0, 0, 0, 3, aqui 11 e 1 e aqui 2. Então, 213 mil. Certo? Se a gente for observar aqui, pessoal, o dobro de 213 mil vai ser 426. É um valor que está, assim, próximo, né? Comparado. Então, é praticamente 2 vezes o 213.438. A única alternativa que tem 2 ponto alguma coisa é a letra D, né? Mas nem precisaria a gente fazer o cálculo. Mas se a gente fosse fazer o cálculo, aqui a projeção para 2020, em relação à média, nós teríamos que fazer, então, 438 mil. Lembrando que aqui está em milhar, tá, gente? 438 mil e dividir aqui por 213 mil. Isso eu posso simplificar aqui os zeros. Se a gente dividir esse valor, 438 por 213, nós vamos ter aqui, então, 2, né? Que vai dar exatamente, como eu falei, 426. E aqui nós vamos ter como resto 12. Né? Então, eu vou ter que acrescentar uma vírgula e 0 para continuar. 120 ainda menor. Aí um 0 e vírgula. E aqui nós vamos ter 5, né? Porque 5 vezes 200 vai dar 1.000. 1.000, né? E ainda nós temos aqui esse 5 vezes 13 para fazer. Não precisa nem continuar. Então, se vocês observarem, a mais próxima que nós temos aqui, isso aqui é aproximadamente, né, se a gente fosse arredondar, 2,06, se a gente fosse pegar casas decimais baseados nas alternativas que nós temos, portanto, a alternativa correta é a letra D, ok? Espero que essa resolução tenha ajudado, bons estudos e até a próxima.